porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, eternamente a ele. Amém. Foram as palavras de Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 11, versículo de número 36. Aos Gálatas, no capítulo 2, versículo de número 19 e o 20, ele disse: já estou crucificado com Cristo, pois já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O salmista Davi não ficou de fora e exaltou o nome de Deus. Escreveu o Salmo 40, no capítulo 2, ele disse: tirou-me de um charco de lodo, de um lugar horrível, firmou os meus passos e me pôs um novo cântico na boca. Ana exaltou a Deus quando fez o seu cântico, dizendo que Deus é quem enriquece, Deus empobrece, faz descer a sepultura e dela faz subir. O arco dos fortes é quebrado. Jesus, certa vez, ao conversar com Pedro, há diálogo a respeito do que se diziam o boato ser o Filho do Homem. Jesus olha nos seus olhos e diz a ele: e tu, o que dizes ser o Filho do Homem? Pedro, ele responde: Senhor, eu sei que tu és Deus. Tu és o Filho de Deus. Jesus olha nos olhos de Pedro e diz: muito bem, Simão Barjonas, pois quem te revelou isso não foi carne nem sangue, mas o meu Pai que está no céu. João Batista deu um brado de vitória em João capítulo 1, versículo 29. Ao se deparar com Jesus, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E tantos que falaram e exaltaram o nome de Deus, fazendo-lhe com que ele seja exaltado diante dos homens e diante daqueles que um dia o quiseram menosprezar. Desprezo esse, porque Herodes, ele chega a dizer a Jesus: és tu o rei dos judeus? Jesus, ele olha e diz: tu dizes, eu não. E Herodes, com aquele olhar irônico, a Bíblia diz que Herodes, ele fala para Jesus e diz: tu não vês que eu tenho condições de te soltar ou te crucificar? Jesus, olhando para aquele homem, pobre homem, por que não dizer assim? Jesus disse: poder sobre mim tu não tens nenhum, se o Pai, ele não me dá. Jesus, ele veio fazer a diferença. Jesus, ele veio fazer aquilo que estava fora do lugar. Ele tinha um povo determinado para isso. João, capítulo 1, versículo de número 11. Ele disse: veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todo aquele que recebeu, foi dado-lhe o direito de ser chamado filho. E este não foi gerado do homem nem da mulher. Jesus, ele é o verbo revelado. No princípio era Deus, e o verbo era Deus, e Deus o revelou em meio aos homens. Então Cristo, ele desce com uma finalidade: salvar e remir o povo de Israel. Mas a sua fama percorria, a sua fama chegou a multidões, fazendo-se
com que pessoas que não professavam a fé judaica agora voltasse o seu pensamento a Cristo e reconhecesse que em Cristo há a supremacia dos céus. Por que não lembrarmos de Jairo, homem bem consagrado, homem influente dentro do judaísmo, aonde o texto destaca até a sua hierarquia dentro do sinédrio. Ele era um príncipe da sinagoga. Mas certo dia, a enfermidade toma conta da família de Jairo, pega sua filha. A Bíblia diz que Jairo, ele sai correndo em meio para encontrar-se com Jesus. E ao chegar diante de Jesus, ele se prostra. Esse prostramento de Jairo é reconhecendo a supremacia de Cristo. Cristo, ele está acima de todos. Foi pensando nisso que Paulo escreveu, dizendo que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes, tomou a forma de servo e se fez homem, humilhando-se a si mesmo, aniquilando-se a si mesmo. E por causa disso, Deus o exaltou soberanamente, dando-lhe um nome que está acima de todo o nome, e qual todo joelho há de se dobrar, e toda língua há de confessar no céu, na terra e embaixo da terra. E todos hão de dizer que Cristo é o Filho de Deus. O bom samaritano, homem, foi citado por Cristo em uma ação. Então Jesus, ele veio da vida, vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10. O diabo veio matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 26, se eu não me engano, dizendo que Cristo escolheu os mais desprezados para confundir os que são. Escolheu aqueles que estavam desprezados para confundir aqueles que queriam aparecer diante da sociedade. Ele disse que ele pegou aqueles que não são para confundir os que são. Ele pegou as coisas fracas para confundir a forte. O apóstolo Paulo teve uma grande influência com Jesus. O que dizer de Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo de número 12, segundo aos Coríntios, capítulo de número 12, a partir do versículo 1, ele narra dizendo que conhece um homem, se dentro do Espírito não sabe, Deus o sabe, mas que foi levado ao terceiro céu. E lá ele ouviu palavras inefáveis, que não é digna de homem ouvir. Mas ele disse, mas para que eu não me ensoberbecesse pelas grandezas da revelação, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Por 3 vezes pedi a Deus para que tirasse de mim. E ele me respondeu, filho, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. João teve uma intimidade com Cristo na ilha de Pátimo e escreveu dizendo que viu na coxa escrita Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus, ele disse, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. O que dizer de Mateus capítulo 4, quando Jesus chega na Galileia dos gentios, e a Bíblia diz que ali tinha 2 povos. Um estava sentado na região da morte, e outro povo estava sentado na região da sombra da morte. Mas a luz raiou. Cristo, ele entra dentro da sinagoga. Ele abre o pergaminho quando lhe dão a oportunidade. E ele brada. E ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou e me ungiu para que eu apregoasse o ano aceitável
e desse vista aos cegos, e deste audição aos mocos, e os deficientes andasse, e apregoasse o ano aceitável do Senhor. Ao dizer isso, ele disse: hoje esta profecia, ela se cumpriu. Foi expulso de dentro da sua própria casa, simbolicamente, mas nada disso impediu que Cristo chegasse à cruz e concluísse o trabalho de remissão dos pecados. É por isso que nós estamos aqui hoje, glorificando o nome de Cristo, exaltando a Ele, porque sem Ele nada poderíamos fazer. Cristo venceu por nós. Estamos aqui porque Ele venceu por nós. Então, compartilhe esse vídeo, deixa um like se você gostar, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Tchau!